Nessa noite, dando sequência, à série que o pastor propôs aí para nós falarmos, de louvor, adoração ao longo do ano, nós vimos muita coisa nos Salmos ao longo desse tempo, e agora chega o momento aqui da gente entrar em alguns textos do Novo Testamento. E o texto que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é em João capítulo 4, e eu vou estar falando sobre adorar em espírito e em verdade. Esse é um texto que costuma ser um texto bem conhecido aqui nos evangelhos, e vamos estar falando então sobre esse texto, João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 20, então só do versículo 20 ao 24. Então João capítulo 4, versículo 20, nos diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, agradecemos por estarmos diante da Tua palavra nesse momento. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos dando a compreensão desse texto tão rico da Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, só para a gente começar aqui, João capítulo 4, eu já peguei ele um pouco mais adiante, a partir do versículo 20, mas do que se trata João capítulo 4? Se a gente voltar um pouco sobre o contexto. Jesus ele está viajando e ele está passando por Samaria, que era um território que os judeus eles evitavam, porque havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. E nessa região, então, Jesus ele chega em Sicar, nessa região, ele se senta ali no Poço de Jacó. E o Poço de Jacó ele está perto do Monte Gerizim. E Jesus ali naquele poço, chega uma mulher samaritana e ele pede água então para essa mulher. A partir daí, Jesus ele usa aquela água física ali que ele pediu para falar da água espiritual, aquela água que jorra para a vida eterna, conforme Jesus fala para ela. E logo em seguida, Jesus ele revela um conhecimento sobrenatural sobre a vida daquela mulher, porque ele fala que ela já tinha tido 5 maridos e aquele com que ela estava agora não era marido dela. E aí, a mulher chega à conclusão do seguinte, ela fala assim para Jesus: vejo que o Senhor é profeta. Isso aí ela fala no versículo, deixa eu só conferir aqui para os irmãos, se alguém já puder olhar, mas é um pouquinho antes, no versículo 19. Então ela fala: vejo que és profeta. E aí, logo em seguida, a mulher ela levanta uma questão sobre quem é que estava correto em relação à verdadeira adoração. Ela traz essa questão no versículo 20, em que ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte. Eu vou falar para os irmãos que é o Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela traz essa questão para Jesus. Nossos antepassados adoraram neste monte. Vocês falam que é Jerusalém o lugar correto. E ela quer saber quem está certo em relação a isso.
Então, esse basicamente é o contexto aqui do nosso fragmento aqui que nós vamos analisar nessa noite. Mas o que eu queria falar nesse momento, né, sobre a rivalidade ou a hostilidade que existia entre os judeus e os samaritanos. Isso fica muito claro no versículo 9. No final do versículo 9, né, que quando Jesus pede água, a mulher fala, né, Senhor, como tu, sendo judeus, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí tem uma explicação depois. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Agora, por quê? Eu queria falar um pouquinho sobre a origem dos samaritanos, para os irmãos entenderem por que existia uma rivalidade aqui tão grande. Bom, a origem dos samaritanos está lá no Antigo Testamento. O texto que vai narrar para nós, né, a origem dos samaritanos, o começo, está lá em 1 Reis capítulo 12. O que acontece ali naquele contexto? Nós temos Salomão, filho de Davi, que constrói o templo. Depois de Salomão, nós temos Roboão, que é o filho dele, que assume o reino. E os representantes das tribos do norte pedem para que ele alivie o fardo que estava sobre eles em relação a impostos, pagamento de impostos. E aí Roboão, em vez de ele ouvir o conselho dos anciãos para reduzir esse fardo, na verdade ele escuta o conselho dos seus amigos que eram mais jovens, que falam, não, se eles estão achando ruim, pisa mais, vamos pisar mais e seja ainda mais duro do que seu pai. Esse fato, ele começa a dar origem às tribos do norte, à região do norte, que vai ser futuramente os samaritanos. Então, com Roboão, nós temos a divisão do reino. Então, 10 tribos estavam ao norte, elas ficam sob a liderança de Jeroboão, e posteriormente a capital fica sendo Samaria, a capital do reino do norte. E no reino do sul ficou Roboão, com 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. Então nós temos no sul Jerusalém com Roboão e o norte Jeroboão com 10 tribos, com a capital sendo Samaria. E Jeroboão, com essas tribos que se revoltam contra Roboão, ele estabelece centros de adoração em Dan e Betel. E ali ele coloca bezerros de ouro para adoração. Então é o início de uma degradação espiritual do reino no norte, logo após a separação do reino. E aí o pecado do reino do norte, ele vai ficando cada vez mais intenso, até que chega um momento em que Deus vai punir o reino do norte, em 722, com a conquista pelo Império Assírio. Então, o Império Assírio conquista o reino do norte, e ele leva uma grande parte da população cativa para outros lugares do reino assírio. E no lugar, os assírios eles trazem pessoas de outros lugares de dentro do reino para ficar no lugar dessas pessoas que foram levadas para o cativeiro. Acontece que essas pessoas que os assírios trouxeram para essa região de Samaria eram povos pagãos. Então eles trouxeram elementos do paganismo para dentro do reino do norte, que tecnicamente era Israel, até a divisão do reino. Então essa basicamente é a origem do povo samaritano. O povo samaritano, então, ele é uma mistura de pessoas que conheciam a revelação de Deus, mas que agora convivem com outras religiões ali, um sincretismo muito grande, que se mistura elementos do judaísmo com elementos do paganismo. Então essa é a origem do povo samaritano.
E os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco, né? O resto, toda a revelação depois do Antigo Testamento, eles rejeitavam. Então, eles eram fiéis apenas ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E os samaritanos se consideravam os verdadeiros herdeiros da religião de Israel, e eles se consideravam fiéis à lei de Moisés. No século IV a.C., os samaritanos eles construíram o seu próprio templo, porque já havia o templo em Jerusalém, né, que ficou ali com o reinado de Roboão. Então eles já tinham o templo, e aí mais para frente, em 4 a.C., os samaritanos constroem o seu próprio templo no Monte Gerizim, que é o monte que essa mulher fala, né, que os antepassados adoravam naquele monte. O templo samaritano estava ali no Monte Gerizim. Mas esse templo, no ano 128 a.C., ele é destruído. Mas mesmo assim, o Monte Gerizim continuou sendo um lugar da adoração samaritana. Era um lugar muito reverenciado pelos samaritanos. E aqui no nosso texto de João capítulo 4, no versículo 20, a mulher fala, né, nossos antepassados adoraram neste monte. Ela está se referindo ao Monte Gerizim, aqui. E o que envolvia essa adoração samaritana ali no Monte Gerizim? Algumas coisas. Sacrifícios, era uma coisa, né, que eles seguiam a lei sacrificial de Moisés, porque lembra que eles acreditavam apenas no Pentateuco, né, então tinha ali sacrifícios. Também eles observavam ali no Monte Gerizim algumas festas, né, celebravam algumas festas, como a Páscoa, festa dos tabernáculos, Pentecostes, festas dos pães ázimos, semelhantemente aos judeus. E além de sacrifícios e festas também, o Monte Gerizim, ele era um lugar de orações e peregrinações. Era um local sagrado para os samaritanos. Eles subiam ali ao monte para orar. Então esse é um pouco do contexto, né, para os irmãos saberem, né, por que existia tanta rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Né, porque houve uma separação do reino, né, e os judeus se consideravam os verdadeiros herdeiros, né, com o seu templo em Jerusalém, só que os samaritanos também se consideravam os verdadeiros herdeiros, né, com a sua adoração no Monte Gerizim. E aí no versículo 20, né, a mulher diz o seguinte: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A quem que ela está se referindo a esses antepassados, ou os nossos pais, né, como traz a versão ACF? Aqui ela está fazendo referência aos patriarcas. Porque lembra, né, eles criam no Pentateuco. Então ela está se referindo aos patriarcas aqui, Abraão e Jacó, porque eles tinham construído altares em Siquém, lá no livro de Gênesis. E Siquém, basicamente, é ali nas encostas do Monte Gerizim. Então ela está fazendo referência aqui aos patriarcas, né, em que eles tinham construído altares lá em Gênesis, né, nessa região ali, perto do Monte Gerizim. Então a mulher, ela usa esse argumento, né, os nossos antepassados, para fundamentar a legitimidade do Monte Gerizim. Basicamente, ela está querendo dizer o seguinte: se a adoração começou aqui com Abraão e Jacó, lá em Gênesis, por que vocês, judeus, insistem em adorar em Jerusalém? Era uma briga que eles tinham, né, entre os judeus e samaritanos. E se a gente parar para pensar, até que o raciocínio dela não está errado, né, porque Abraão e Jacó realmente eles edificaram altares nessa região, perto dessa região. Então não está errado o raciocínio da mulher. Agora, o que não está 100% correto? Na verdade, ela está reivindicando uma linhagem de adoração que ignora a construção do templo.
de Jerusalém. Esse é o erro, né? É correto argumentar, né, que Abraão e Jacó, os antepassados, adoraram ali inicialmente. Mas lembra que os samaritanos, eles rejeitam depois tudo que vem depois do Pentateuco, né? E depois do Pentateuco é que nós vamos ter a construção do Templo de Jerusalém. Então por isso que eles achavam que eles estavam certos, né? Porque eles desconsideravam o resto da história. Agora no versículo 21, olha o que Jesus disse para ela. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Então Jesus aqui ele mostra que o lugar ele é irrelevante. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: não importa mais, né, se é aqui essa discussão, se é correto aqui, né, no Monte Gerizim, ou se é correto a adoração em Jerusalém. Isso não tem mais importância. Então Jesus diz, né, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Parafraseando essa frase, Jesus está querendo dizer o seguinte: está chegando a hora que nem exclusivamente nesta montanha e nem exclusivamente em Jerusalém os adoradores adorarão o Pai por meio de Jesus Cristo. Porque agora o que Jesus vai mostrar para essa mulher, que o que importa não é o local de adoração, mas sim a atitude do adorador. É isso que importa agora, a partir do Novo Testamento. Não é o local mais, mas é o adorador. O teólogo Hendrickson, ele diz o seguinte, né? Jesus responde que o que importa não é o local de adoração, mas sim a atitude do coração e da mente e a obediência à verdade de Deus, que é o que nós vamos falar, adorar em espírito e em verdade. O que é realmente importante não é onde, mas sim como adoramos. Então é isso que Jesus diz, está próxima a hora, né? Depois no versículo 24, no 23 e 24 ele fala, e na verdade essa hora já chegou. Os verdadeiros adoradores, né, eles não vão adorar exclusivamente em nenhum desses lugares, porque o lugar agora não importa mais. Aí Jesus diz o seguinte no versículo 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que Jesus quis dizer quando ele fala, né, que vocês adoram o que não conhecem? O que eles não conheciam era aquilo que eles rejeitavam, a revelação de Deus a partir do Pentateuco, depois do Pentateuco. Então, por isso que Jesus fala, nós adoramos aquilo que conhecemos. Por quê? Porque os judeus eles tinham o conhecimento de Deus com base em toda a revelação do Antigo Testamento, enquanto que os samaritanos rejeitavam grande parte dessa revelação. Por isso que Jesus diz isso, que nós adoramos o que conhecemos, porque eles aceitavam a revelação completa de Deus. Agora no versículo 23, Jesus diz o seguinte, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora a gente vai explorar, alguns termos aqui, que Jesus falou que estava chegando a hora, e na verdade já tinha chegado, com a vinda dele, ia inaugurar agora a era da igreja, que seria marcada pela adoração em espírito e em verdade. Então Jesus diz, chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bom, primeiramente, o que é adorar aqui, que Jesus quis dizer? O que significa esse termo? Esse termo,
ele vem do grego proskinel, é o termo grego, que literalmente significa curvar-se ou prostrar-se. A raiz da palavra ela vem de dois termos, né? Que é o pros, que é fazer algo em direção a alguém ou alguma coisa, e o kinel, que é beijar. Então a ideia é você vai se mover em direção a alguém para beijar essa pessoa. É isso que significa adorar aqui no grego. Então, no contexto antigo, né, adorar ele podia se referir a beijar a mão, os pés ou até mesmo a terra, em reverência a uma pessoa de autoridade, como por exemplo o rei ou um mestre. Então ele era um termo, né, que trazia a ideia de um gesto de reverência, de submissão e de reconhecimento de autoridade. Então era isso que eles faziam naquela cultura, né? Eles se curvavam e beijavam ou as mãos ou os pés ou até a própria terra diante de uma pessoa de grande autoridade. Então adorar, né, esse termo grego aqui, em proskinel, significa fazer reverência, prestar uma homenagem a alguém como sendo um superior, curvar-se, ajoelhar-se, prostrar-se. É isso que é adorar. E aí Jesus fala que isso precisa acontecer agora com duas características importantes, que é adorar em espírito e em verdade. A palavra espírito aqui, então, ela está em oposição aos rituais e cerimônias da adoração meramente exterior, que era o que eles faziam tanto no templo de Jerusalém quanto no Monte Gerizim. Adoração exterior. Aqui, adorar em espírito se refere a adorar com a mente, com a alma, com o coração. O teólogo Barnes vai dizer o seguinte, que a adoração em espírito é aquela em que o coração é oferecido a Deus e não depende de formas exteriores de aceitação. É algo que acontece internamente. Portanto, adorar em espírito corresponde a ter um espírito de adoração interior. Significa curvar-se, ajoelhar-se, prostrar-se internamente. Ou seja, ter uma atitude de quebrantamento diante do reconhecimento da grandeza de Deus. O mais interessante é que essa verdade ela já se encontra no Antigo Testamento. No Salmo 51, 17, Davi ele já tinha falado sobre a verdadeira adoração. Ele diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso é adorar em espírito. É adorar, se curvar diante de Deus, mas não apenas exteriormente, internamente. Reconhecer Deus como superior. Então isso é adorar em espírito. Então na era da igreja, a adoração ela não é mais centrada em templos, como aqueles dois templos que nós mencionamos em Jerusalém, dos judeus, e o templo do Monte Gerizim, que era o templo dos samaritanos. Jesus agora, conversando com essa mulher, ele explica que a adoração que era confinada a lugares, a templos, ela é deslocada de um lugar para o interior do adorador. Então a verdadeira adoração agora não acontece em lugares específicos. Ela acontece agora dentro do adorador. E essa adoração ela é espiritual em essência. É isso que significa adorar em espírito. Só que Jesus fala também que essa adoração, além de ser em espírito, ela é também em verdade.
que significa adorar em verdade? Adorar em verdade é adorar com base naquilo que Deus revelou ao homem como verdade. Basicamente, nós temos duas fontes de verdade, que é Jesus e a palavra. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diante de Pilatos, Jesus falou para ele, que ele tinha vindo ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus, ele é a verdade. Mas também a palavra de Deus também é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós temos essas duas grandes fontes da verdade, que é o próprio Jesus e a palavra de Deus. Então é isso que significa adorar em verdade, é adorar com base naquilo que Deus revelou ao homem através de Jesus e através da palavra. Então o Hendrickson, ele resume o seguinte, sobre adorar em espírito e em verdade. Jesus enfatizou seguidamente duas coisas. A adoração que merece ser assim chamada não está presa a este ou aquele local, que é a adoração em espírito. E em segundo lugar, essa adoração opera no reino da verdade, que é um conhecimento claro e definido, derivado da revelação especial de Deus. Então aqui no versículo 23, Jesus diz, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz, são estes os adoradores que o Pai procura. Aqui no grego, esse final, os adoradores que o Pai procura, ele está no gerúndio, que seria no seguinte sentido, são essas pessoas que Deus está procurando, são essas pessoas que Deus está olhando, são esses adoradores, que se curvam perante Ele interiormente, em espírito, e adoram Ele também com base na verdade, na revelação de Deus. E aí no versículo 24 ele diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é mais ou menos uma repetição aqui do que ele já disse anteriormente. Agora eu só queria enfatizar o começo do versículo 24, que ele fala que Deus é espírito. É muito interessante como isso está construído no grego, porque o grego ele é uma língua que trabalha com declinações, então não vou entrar nos detalhes, que é um pouco complexo aqui, falar um pouco da gramática do grego. Mas basicamente, se você tem uma língua que tem declinações, você consegue construir uma frase em praticamente qualquer ordem. Então, só para dar um exemplo, aqui no português, geralmente a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, por exemplo, João comeu pão. No grego, você poderia fazer pão comeu João, ou comeu João pão. Então, no grego, você consegue fazer a frase basicamente em qualquer ordem, que vai dar sentido, que vai soar natural. Agora, o interessante é que quando você tem uma língua que você consegue fazer isso, é interessante porque você consegue trazer ênfase para os primeiros termos da frase. Então, aqui na nossa tradução está Deus é espírito. Só que no grego está a seguinte ordem: Espírito é Deus. Agora, por que isso é importante? Porque quando a gente consegue trabalhar dessa forma, com ordens diferentes, geralmente você está trazendo a ênfase para o primeiro termo. Espírito é Deus. Então ele está enfatizando assim, Deus é espírito. Ele quer trazer uma ênfase para a palavra espírito na frase. Então o espírito é a primeira palavra dessa sentença, que isso quer trazer uma ênfase, que Deus ele é espiritual em essência. E pelo fato de Deus ser espírito, a nossa adoração precisa ser
espiritual, da mesma forma. Então a nossa adoração, ela precisa, antes de tudo, começar no nosso interior. Então, em resumo, é isso, né? O grande ensino de Jesus aqui, né? Que agora a adoração no Novo Testamento, ela não está confinada a locais específicos, né? Agora a adoração é deslocada desses locais para o interior do adorador. O adorador, ele se prostra, ele se curva diante da grandeza de Deus interiormente e baseado na verdade da revelação de Deus. Então esse é o grande ensino aqui de Jesus. Então, basicamente, a resposta para a mulher, a mulher pergunta, quem está certo? A adoração, quem adora no Monte Gerizim ou quem adora em Jerusalém? Basicamente, a resposta de Jesus para ela é: isso não importa. Chegou o momento que agora isso não tem relevância, porque não importa mais o lugar. Agora, o que importa é o coração do adorador. Não é o onde, mas agora o como que é importante, como adoramos. Para a gente finalizar, eu queria trazer então quatro aplicações práticas, com base nesse texto. A primeira lição, que vem claramente do que eu trouxe aqui para os irmãos, é a seguinte: que a verdadeira adoração, ela começa interiormente, que é a adoração em espírito, que Jesus fala. Então esse é o primeiro ensino aqui do texto de João capítulo 4. Jesus ensina que a verdadeira adoração, ela é antes de tudo uma atitude interna. A adoração genuína, ela deve expressar um espírito humilde e quebrantado, que reconhece a grandeza de Deus. Adorar em espírito significa, muitas vezes, se livrar de formalidades e rituais vazios. Antes de nos prostrarmos fisicamente, precisamos nos curvar interiormente. A verdadeira adoração acontece quando a nossa mente e alma se curvam perante a grandeza de Deus. Então percebemos que antes da gente externalizar alguma coisa, como adoração, a adoração ela precisa ocorrer primeiramente no nosso coração. E era justamente isso o que Davi quis ensinar lá no Salmo 51, 17, que quando havia adoração ali no Velho Testamento, em que trazia os sacrifícios de animais, supunha-se que a verdadeira adoração não era só um ato externo, mas que o coração do adorador estivesse naquilo ali que estava acontecendo. E é justamente esse ponto que Jesus enfatiza, que nós precisamos nos curvar diante de Deus interiormente. Então a verdadeira adoração, ela começa interiormente, ou seja, ela é em espírito. A segunda aplicação, eu queria falar, que é o tema basicamente de todo ano, sobre a música como uma expressão de adoração. A música, ela é uma expressão de adoração, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No próximo estudo eu vou estar falando sobre Colossenses 3,16, que fala de louvarmos a Deus com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o Novo Testamento fala sobre a adoração em música, e a tradição cristã, historicamente, ela tem uma ênfase relevante na música como uma expressão de adoração. Então, nós não poderíamos deixar de falar sobre adoração com música. A adoração com cânticos, ela precisa acontecer tanto na nossa reunião como corpo de Cristo, como também quando nós estamos em casa. Quando nós não estamos aqui, nós podemos adorar a Deus com a música. Então a música, ela precisa fazer parte da vida do cristão, porque ela sempre, historicamente, ela sempre esteve presente, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na história da igreja. A música sempre foi importante para os cristãos.
Agora, o que é muito importante, irmãos, é que o conteúdo da música cristã, ela deve ser um reflexo direto da palavra de Deus, que é o que eu vou falar no próximo ponto. Ela precisa ser uma adoração em verdade, né, que é um reflexo daquilo que a palavra de Deus ensina. E além de louvar a Deus, precisamos também exortar e instruir uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, que nos diz lá Colossenses 3:16. Agora, o valor da música para a comunidade cristã, ela não está tanto na qualidade da performance, mas o valor da música cristã, ela precisa estar na profundidade da verdade bíblica que ela transmite. E também ela precisa, né, ter também a questão da sinceridade do coração enquanto se louva. Então, uma pergunta para a gente refletir, né? Será que o louvor que nós cantamos, né, é apenas um som agradável ou reflete a nossa entrega sincera a Deus? É uma adoração interior, de fato, né? Então, é algo assim que a gente precisa pensar, né? Porque assim, a música ela tem o elemento humano, né, que atinge as emoções do ser humano. A música, se a gente falar ainda mais da música ocidental, a música ocidental alcançou a maior complexidade que já se viu na história em termos de composição musical. Né? A música, se a gente pegar o histórico da música clássica, né, que é o berço da música ocidental. Então, a música ocidental, ela tem uma capacidade de transmitir praticamente qualquer emoção humana, de tocar qualquer emoção humana. Né? Então, precisamos refletir sobre isso, né? Será que aquilo que nós cantamos é apenas um som agradável, aquele louvor que é direcionado a Deus, né? Ou será que esse louvor reflete a nossa entrega sincera a Deus, que é a adoração em espírito que nós falamos? Então esse é o segundo ponto, né? A música, ela é uma expressão de adoração, não é a única, tá? Mas ela é uma importante. Nós vamos ver que ela não é a única no nosso último ponto. Terceiro lugar, Cristo e a palavra devem nortear a nossa adoração, que é a adoração em verdade, do qual Jesus fala para a mulher. Então, adorar em verdade significa que a nossa devoção não deve se basear em meros sentimentos. Adorar em verdade significa adorar com base na revelação de Deus, e essa revelação se manifesta plenamente em Jesus e na palavra de Deus, né, que ambos dão testemunho fiel da verdade. Então, para que a nossa adoração seja verdadeira, nós precisamos cultivar uma paixão contínua por Cristo, buscando conhecê-lo através de uma imersão contínua nas Escrituras. Então, a gente precisa encher a nossa vida com a palavra de Deus para nós termos uma adoração em verdade. Né? Lá em Colossenses 3,16 começa o versículo dizendo o seguinte, né? Que a palavra de Cristo habite em vós. E aí depois, né, cantando e salmodiando em vosso coração. Então a palavra de Cristo precisa habitar no nosso coração. Então a Bíblia, ela deve informar e nortear tudo aquilo que nós chamamos de adoração, para ela ser uma adoração em verdade. Então nossa adoração só será verdadeira e terá profundidade quando a palavra de Deus ocupar o centro das nossas vidas. Então a nossa adoração, ela precisa ser sincera e ela precisa ter profundidade. Mas ela só vai ter profundidade se nós estivermos cheios da palavra de Deus. Então esse é o terceiro ponto, né? Cristo e a palavra de Deus devem nortear a nossa adoração. Em último lugar, nós falamos, né, da adoração aqui, falamos da música, né, como uma expressão de adoração. Por último, né, eu queria dizer, enfatizar, que a verdadeira adoração, ela é um estilo de vida. A verdadeira adoração é um estilo de vida.
Então, a adoração genuína, ela não se resume apenas a frequentar um local e cantar louvores. Muitas vezes no meio evangélico tem essa simplificação da realidade, né? De que se você está cantando, levantando a tua mão, isso é adoração. Como eu disse, né, a música ela é uma expressão de adoração, mas não se resume a isso. A adoração, como eu quero trazer nesse ponto, ela deve ser um estilo de vida, não um evento isolado na semana, que acontece ali numa reunião de domingo, por exemplo. Então, a adoração verdadeira ela é um estilo de vida que precisa se manifestar em cada área da nossa existência. Paulo, lá em Romanos 12:1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós falamos, né, que o termo adorar no grego, originalmente é você se curvar, né, e fazer um gesto de que você está beijando, né, ou as mãos, ou os pés, ou até o chão ali diante daquela pessoa. Então, proskinel, que é esse termo grego de adorar, ele se refere a esse ato de se curvar, como eu disse. Agora, aqui nesse texto de Romanos 12:1, quando Paulo fala do nosso culto racional como sendo a nossa vida, né, o termo que ele usa aqui é a latreia, né, que é o termo para culto. Que a latreia, ela representa a adoração como um estilo de vida e de serviço a Deus, que é você entregar a sua própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a adoração, com esses dois termos gregos, né, a gente tem uma perspectiva mais interessante, né? Proskinel, né, a adoração é o nosso curvar-se diante de Deus interiormente e oferecer a nossa vida como um culto, uma latreia a Deus, ou seja, a nossa vida vai adorar a Deus na medida que essa adoração se torna um estilo de vida. Então, a verdadeira adoração, de acordo com Romanos 12:1, ela é uma oferta de todo o nosso ser a Deus. Que é o que Paulo fala, né? Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Resumindo, então, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui, o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos, precisam ser usados para a glória de Deus. E nós adoramos a Deus fazendo essas coisas, né? Não apenas cantando, né? Mas oferecendo tudo aquilo que nós somos como sacrifício a Deus. Então, a sua adoração, ela precisa ser refletida no ambiente de trabalho, ela precisa ser refletida nos seus relacionamentos. A sua adoração precisa se manifestar na maneira com que você vive a vida cristã. Ou seja, em todos os momentos e em todos os lugares nós precisamos estar adorando a Deus. Então, a adoração genuína, ela acontece no dia a dia. Aqui também acontece, mas ela também acontece amanhã, quando nós vamos voltar para os nossos trabalhos, né, voltar para os nossos relacionamentos. Então, a adoração genuína, ela acontece no dia a dia, onde o todo da nossa vida é oferecido a Deus como oferta viva, santa e agradável a Deus. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. E Deus abençoe cada um.